Olá, meus queridos alunos, que bom estar aqui com vocês em mais uma aula. Dessa vez vamos revisar alguns pontos aí, tá bom? Sobre os gêneros textuais. Então vamos lá. Os gêneros textuais são os textos que encontramos aí em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos. São textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Então, assim, os gêneros textuais são diversos e eles fazem parte do nosso dia a dia. Para nos comunicarmos, precisamos de um gênero textual. E ele também pode surgir, né? Pode assim, aparecer em outros gêneros textuais de acordo com as necessidades e de acordo aí com o uso dos falantes, né? Das pessoas que estão utilizando esses gêneros textuais. Se a gente perceber, gêneros textuais antigos, né? Como a carta pessoal, hoje em dia não tem muito uso. Assim, se for para aquela função de comunicação, a gente sabe que não tem muito uso. Então, é um gênero textual que está um pouco esquecido. Apesar que tem pessoas que escrevem cartas, mas aí não é com o mesmo objetivo dessa comunicação, né? E sim para expressar ali um sentimento, um carinho, ainda existe, mas com aquela função não mais. Então, esses gêneros também eles podem ser deixados de lado, eles podem ser trocados por outros, né? Podem surgir novos gêneros e assim a nossa discussão está acontecendo. Vamos lá. Os gêneros textuais, eles são diversos e, dependendo do tipo textual, temos aí alguns gêneros. Então, se eu tenho o tipo de texto narrativo, dentro dessa tipologia narrativa, eu tenho diversos gêneros textuais. Entre eles, nós temos aqui o conto e a fábula. Vamos recapitular aqui um pouquinho sobre o conto, né? Eu trouxe essa capa desse livro, Chapeuzinho Amarelo, aí, uma adaptação, né? Um reconto aí, por Chico Buarque. E aí o conto ele traz aí esses elementos da narrativa, né? Como os personagens, o espaço onde está acontecendo, né? O lugar, o contexto ali daquela história, daquela narrativa, o problema que está acontecendo ali, né? O clímax, o desfecho, todo aquele enredo aí, apresentados por meio do conto, que é uma narrativa curta. Temos também a fábula, que é uma narrativa, só que a diferença dela é que os personagens são animais personificados, né? Ou seja, animais com ações, atitudes de seres humanos. E aí, nessa fábula tem um acontecimento muito presente na nossa vida, né? Muito presente no nosso cotidiano. E por fim, a fábula traz uma moral, nos levando aí a uma reflexão. Então, dois exemplos de gêneros textuais, conto e fábula. Já na tipologia dos textos descritivos, né? Trouxe dois gêneros textuais, que é o diário. O diário como esse aí, dessa imagem que está aparecendo, né, com cadeadinho e tudo, eu acredito que se tiver, assim, alguma pessoa que use isso aí, é mínimo, né? Se tiver mínimo, não é muito em uso esse tipo de diário. Mas se nós percebemos, se nós notarmos assim, esse diário está sendo substituído hoje também pelas redes sociais. Então eu estou lá escrevendo acontecimentos do meu dia a dia, né, por meio de fotos, nos stories, estou lá contando um pouco do meu dia a dia, né, de forma instantânea ali, e de certa forma também passa a ser um diário. Temos também o blog, que lembra muito o diário, né, onde a pessoa pode estar lá falando de alguns acontecimentos. Enfim, agora o diário desse jeitinho aí eu acho que se tiver é muito pouco. Temos também o relatório, né, o gênero textual aí, relatório, que ele está relatando aí algo que aconteceu. Por exemplo, posso relatar o que aconteceu numa viagem técnica, posso relatar o que aconteceu numa reunião, posso fazer um relatório de um filme que eu assisti e entreguei lá para a professora. Pode ser um relatório de diversos temas e de diversas situações. Temos também os gêneros textuais, que está ali de acordo com os textos expositivos.
Por exemplo, o verbete de dicionário, né, que é aquela palavrinha que está lá no dicionário, apresentando ali os seus significados. E temos também a notícia, né, que está ali apresentando um fato, algo que aconteceu. Então, são textos expositivos, né, se a gente for falar da tipologia, e são gêneros textuais, o verbete de dicionário e a notícia. Temos também os gêneros textuais em textos argumentativos. Então, a redação é um gênero textual argumentativo, ó. Por quê? Quando nós vamos ali falar sobre um tema, falar sobre um assunto, eu vou expor ali os meus argumentos, né, sobre aquele tema, a minha opinião. E lá no finalzinho da minha redação também vou trazer uma conclusão, apresentando aí alguns pontos, né, de intervenção, de solução. Então, é uma redação onde eu vou expor, né, a minha opinião sobre algum tema, sobre algum assunto aí pedido. E temos também um artigo de opinião, né, como o próprio nome diz, eu estou aí apresentando a minha opinião sobre determinado tema. Temos também gêneros textuais em textos injuntivos, tá? São aqueles textos que eles estão no caso, ensinando algo como a receita, né? Um jogo da memória. Então, aqui na receita, está nos ensinando a fazer um danoninho caseiro. Então, um texto injuntivo. Então, a receita é um gênero textual. E a regra de jogo também. E aí a gente vai falar um pouco, né, sobre esse avanço tecnológico, a gente até falou um pouco já. Então, assim, esses gêneros textuais, eles vão se espalhando muito rápido, né, de uma forma bastante acelerada aí por meio da tecnologia, por meio da internet. Então, se o diário eu estava ali contando um pouco sobre o meu dia a dia, escrevendo, botando caderno para ninguém ver, hoje em dia eu estou lá na internet, né, numa rede social, interagindo com as pessoas e contando porque quero aí um pouco do que faço, compartilhando ideias, compartilhando momentos. Então, o avanço tecnológico, ele traz aí também o avanço nos gêneros textuais, que aí a gente pode chamar de gêneros digitais, né? Com o desenvolvimento tecnológico, novos suportes e gêneros são adaptados ou criados no intuito de dar suporte a essas tecnologias. Assim, gêneros digitais é o nome dado a uma nova modalidade de gêneros textuais que surgiu com a internet dentro do hipertexto, o que viabilizou a criação de novos espaços para a escrita, possibilitando aí um hibridismo entre a escrita e a leitura. Então, assim, tem uma mescla, né? Quando a gente fala de hibridismo, é uma mescla muito grande entre escrita, entre leitura. Eu não estou falando de um único gênero, de uma única imagem, né? Eu estou falando de várias possibilidades. Por exemplo, eu entro num site e ali no site eu vejo um conjunto de elementos que vão me ajudar a compreender um assunto, né? Então pode ter um vídeo, pode ter um texto escrito, pode ter um link que vai me levar para outra página. Tudo isso aí a gente chama também de hipertexto, ou seja, o texto além do escrito, né? Dando várias possibilidades. E aí também a gente pensa em novos suportes e novos gêneros. Então, suporte é onde está o meu texto, onde está ali o meu gênero, certo? E o gênero é o texto propriamente dito. Então, vamos lá para alguns exemplos de gêneros digitais. Então, eu tenho aqui um post do Instagram, onde a gente vê aí, ó, coloquei a foto, né? Como a gente sabe, o Instagram, nós não conseguimos colocar só o texto. Então, a gente coloca ali uma foto, que vai ser, a gente chama de post, né? Temos aí a legenda, que pode colocar ou não a legenda, né? E aí é o texto escrito, mas aí também a gente pode utilizar esses emojis, que aí a gente já percebe, né? Esse hipertexto, essa múltipla possibilidades que nós temos de passar aquela informação. Então, nesse post tem um livro de Rosiana Murray, ó, o Abecedário Poético de Frutas. Tem ali uma bandeja de frutas, né? E aí é uma resenha literária. Na legenda, nós temos a resenha. A resenha literária, ela também é um gênero textual. Porque aí eu li o meu texto
e eu vou contar o que foi a minha impressão sobre esse livro, né? Esse livro fala de quê? Então eu faço um resumo, explicando para o leitor do que se trata esse livro, mas eu também posso trazer a minha opinião, né? E aí, eu gostei ou não gostei desse livro? Ou quais são os pontos que chamaram a minha atenção? Por que foi que eu destaquei aqui esse ponto, essa frase nesse livro? E ali eu posso realizar um diálogo no próprio Instagram, né? Que me permite aí que eu venha trazer essa resenha literária. Então, post e legenda são gêneros digitais que são aí no Instagram, né? O Instagram ele vem como um suporte desses novos gêneros digitais. Tem aqui o SMS e a mensagem pelo WhatsApp. Esse gênero digital, que são aquelas mensagens que chegam no nosso celular. Hoje em dia, quando chega, a gente nem vê direito, né? Depois de muito tempo é que a gente vai lá e olha e vê que tem um monte de mensagem de alguma operadora, por exemplo. Mas antes, né, quando não existia esse negócio do WhatsApp, ou quando a comunicação não era tão rápida, a gente utilizava assim as mensagens pelo celular, o SMS. Então ali já tinha outra função, né, de conversas, de realmente uma comunicação. A gente mandava a mensagem, esperava esse retorno da mensagem e ficava se comunicando. Não era instantâneo, demorava, né? Já a mensagem pelo WhatsApp, não. Substituiu aí esse SMS, não no sentido dele deixar de ser usado, mas no sentido de ele não ter a mesma função. Tá? A gente ainda tem, mas não é com aquela função de comunicação como era antes. E sim um aviso de operadora ou dependendo, né, de algum banco, não sei. Já a mensagem pelo WhatsApp, não. A gente usa realmente para se comunicar. Muitas pessoas preferem estar falando ali no WhatsApp bastante rapidamente do que ligar. Então, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, o WhatsApp aí, essas mensagens, né, escritas, enviadas e lidas aí pelo WhatsApp, também é um gênero digital. Outros exemplos de gênero digital que ganhou muito destaque aí com essa pandemia, né? Onde nós ficamos impossibilitados de ir para a escola, de trabalhar, então a gente ficou reservado em casa. Mas aí teve essa possibilidade de realizar lives, onde duas pessoas, por exemplo, poderiam estar trocando conhecimento, cada uma num lugarzinho. E ali a gente também estava aprendendo, né? As aulas, elas foram também desse jeito, onde o professor estava lá na casa dele, explicando todo o assunto e as crianças ali, a turma toda, né? Também, cada criancinha na sua casa. Então, foi uma coisa que veio para impactar muito essa questão dos gêneros textuais, né? Nessa questão que fala do gênero digital. Então, as lives também se enquadram aí no gênero digital. Então, a live ela pode acontecer pelo YouTube, né? Pelo Facebook e muito mais pelo Instagram. É bastante comum a gente ver lives acontecendo pelo Instagram. E mesmo depois, com mesmo com a redução, né? A gente viu que agora, graças a Deus, estamos voltando assim ao normal, entre aspas, né? Mas as lives ainda continuam. Mas começou tudo lá, né? E hoje em dia a gente ainda percebe aí essas lives e a gente aprende muito por meio delas. Então vamos praticar um pouquinho, né? Trouxe aqui o gênero textual fábula. Então a fábula é uma narrativa curta que tem como principal característica a presença de personagens que são animais que se comportam como humanos. Então pode ser leões, raposas, ratos, gatos, formigas, entre outros. Ela trata de temas variados e sempre termina com uma moral da história para que os leitores reflitam. Então vamos ler junto essa fábula aqui de Ruth Rocha. É o rato do campo e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele, dizendo: "Tenho muita pena da pobreza em que você vive", disse ele. "Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil." Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas. Quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. O rato do campo disse quando o perigo passou:
Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou, né? Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Então a moral foi, mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Então assim, o ratinho aí do campo, ele preferiu ficar lá no sossego comendo pouco, mas também não estava correndo risco de morte, né? Não estava aí passando por esse perigo todo, já que tinha tanto gato lá. Então vamos lá. Então quais são aí os personagens principais da fábula que a gente leu? Justamente o ratinho da cidade e o ratinho do campo. E segundo o texto, por que o ratinho da cidade convidou o ratinho do campo para morar com ele? Porque ele vivia pobremente de raízes e ervas no campo. E que personagem disse a frase? Tenho muita pena da pobreza que você vive. Justamente, o ratinho da cidade. Vamos reler esse trecho agora. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram uma casa rica e bonita. Então a gente percebe aquela palavra destacada, onde? Ela está se referindo a quê? Aos dois ratinhos? A cidade? A casa ou a um lugar distante? Então lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Então, esse onde está se referindo à cidade. E na cidade é que tinha essa casa, né, rica e bonita. Vamos revisar agora um pouquinho sobre o gênero textual notícia, tá bom? Então, a notícia é um gênero da esfera jornalística que tem como principal característica apresentar um fato relevante para uma cidade, uma região, um país e o mundo. Então a notícia ela não trabalha ali com opiniões, né? E sim com fato. Algo que realmente aconteceu, foi comprovado e ali foi noticiado para as pessoas. Então trazemos aqui também algumas características. Ó. A notícia ela faz parte do gênero jornalístico. Tem a função de informar o leitor. O suporte ela pode ser encontrado em jornais impressos, em revistas, televisão, né? Internet, rádio, site de notícias. Então essa notícia está hoje bem variada, não é só na televisão, né? E sim em vários lugares, principalmente em jornais e também na internet. A linguagem traz uma linguagem formal, impessoal, clara e objetiva, ou seja, não tem ali opinião, não tem achismo, é o fato e pronto. Então vamos para os elementos da notícia, né? Ela traz aí a manchete, que é a frase curta que vai atrair esse leitor para que ele leia a notícia. O subtítulo, que é o complemento, ele complementa o título. O lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto, que são os detalhes dos fatos. E aí temos aqui uma pirâmide invertida, né? Que temos o lead e o corpo do texto. Então, esse lead, que é tipo uma introdução da notícia, ele vai trazer algumas informações como o que, quem, onde e quando. Já no corpo do texto, ó, o como e o porquê. Tá? Antes de eu ver aqui. Justamente. Então, eu trouxe essa notícia aqui para a gente refletir um pouquinho, tá? Foi retirada do site do G1, uma notícia de 2013. É uma notícia bastante antiga, mas eu trouxe para a gente refletir um pouquinho aqui. Ó. Então temos o título ali da notícia. Baleia morta encalha no litoral norte de Pernambuco. Aí tem essa frase que ela fica bem pertinho da frase, né, do título, que diz: animal apareceu boiando na praia do Pilar, na ilha de Itamaracá. Corpo está em avançado estado de decomposição. Do lado temos a imagem do corpo da baleia encalhado na praia. E aqui temos a nossa notícia. Uma baleia morta encalhou nesta quarta-feira, dia 1º, na ilha de Itamaracá, na região metropolitana do Recife. O animal apareceu boiando no litoral e depois ficou preso às areias da praia do Pilar. Morador do município, Hélio Amaral, de 73 anos, avistou a baleia ao caminhar pelo local nesta manhã. Era muito grande, acho que tinha uns 8 metros, disse o aposentado. Uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que coordena o projeto de monitoramento de peixes-bois na região, está no local.
devido ao avançado estado de decomposição do corpo, ainda não foi possível identificar a espécie. E aí, ó, no livro em geral encontra-se as respostas para essas questões. Então, quando a gente lê uma notícia, a pessoa que escreve tem que ter muita clareza e que trazer informações para que o leitor responda a essas perguntas. Por exemplo, o que foi que aconteceu que gerou essa notícia, né? Quem? Com quem foi? Quando? Onde? Como? Como foi que aconteceu isso? De que forma, né? E por quê? Então, o leitor, quando ele faz a leitura da sua notícia, ele tem que ter as respostas para todas essas questões. Então, ó, nós tivemos uma baleia morta, né, que encalhou na praia de Pernambuco e está em estado de decomposição. Então, a notícia foi essa. Isso foi o que aconteceu. Com quem, né? Ou quem? No caso, uma baleia. Quando? Na quarta-feira de 1º de maio de 2013, onde? Na ilha de Itamaracá, ó. E como foi isso? Apareceu boiando, ficou preso às areias da praia. E, no caso, o motivo não é informado ali na notícia, né? A gente não sabe, não informa qual foi ali a causa da morte. E assim finalizamos a nossa revisão sobre os gêneros textuais, um pouco também de discussão sobre os gêneros digitais. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. E qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais que eu estou disponível para ajudar vocês. Até a próxima aula!